Minhas amigas e meus amigos, hoje no Papo com o Jardim, nós vamos falar de educação, nós vamos falar de universidade, nós vamos falar de economia e nós vamos ter o privilégio de termos aqui para conversar conosco o professor Dante Pinheiro. Dante. Como vai, Arnaldo? Tudo bem? É um prazer vê-lo. Muito bom tê-lo aqui, viu? Professor Dante dirige a Faculdade de Economia da USP de Ribeirão Preto. O professor Dante é um autor, um estudioso, um pesquisador. Uma formação muito sólida, né, Dante? Você tem aí uma formação acadêmica de primeira grandeza, né? É tão bom, eu fico tão feliz de poder apresentar pessoas assim. Conta para os nossos amigos aí como é que foi a sua trajetória, você se formou, aonde que você foi fazendo mestrado, doutorado? Conta um pouquinho para a gente. Arnaldo, eu tive o privilégio de estudar na USP, né? Eu acho que isso é um privilégio realmente. Então, eu estudei na FE, em São Paulo, fiz o curso de Economia e fiz o curso de Administração, os dois na FE, em São Paulo. Naquela época, a gente podia fazer dois cursos simultaneamente ou na sequência numa mesma universidade pública. Hoje não pode mais e é compreensível, né? Na época não havia restrição, eu entrei para fazer Economia, no ano seguinte eu entrei em Administração e acabei fazendo os dois cursos juntos. Fui trabalhar, fui para o mercado, fui trainee da Unilever, trabalhei em várias empresas em São Paulo, não tinha nenhum interesse acadêmico, não tinha nada que me dissesse que eu deveria ir para o mercado, para a área acadêmica, meu interesse era realmente o interesse de empresas, né? Mas com pouco tempo na Unilever eu senti necessidade de me atualizar, de estudar um pouco mais e fui fazer o mestrado. Quando eu comecei o mestrado, surgiu uma oportunidade para dar aula na FE, da disciplina que eu mais tinha gostado no curso, que era a disciplina de jogo de empresas. E aí eu acabei aceitando o desafio, porque era a disciplina que eu mais tinha apreciado na faculdade. Explica um pouquinho para o nosso telespectador o que é o jogo de empresa, como é que isso é um instrumento para formar os profissionais aí para o mercado. O jogo de empresas é uma disciplina em que os alunos são incumbidos de gerirem uma empresa. Então, eles administram uma empresa simulada e tomam as decisões da gestão da empresa. E nessas decisões da gestão da empresa, eles procuram decidir o preço dos seus produtos, definir a propaganda que vai ser feita, quantos funcionários vão alocar em cada área e assim por diante. E tomam decisões, isso é simulado num programa de computador em que as empresas estão no mesmo mercado, disputando aquele mercado. Então, isso é muito importante. É treinar para a atividade profissional mesmo. Exatamente, para a atividade profissional. E gerindo uma empresa, que é o que eles vão fazer no futuro, né? Com a vantagem de que, se eles cometerem erros, o máximo que vai acontecer é ser reprovado da disciplina. Não vai ter nenhuma consequência de quebrar a empresa. Não provoca desemprego. Não provoca desemprego, é melhor. O máximo que é vai melhor treinar bem e ser aprovado assim, para depois poder fazer certo, né? Então, foi uma disciplina que acabou me prendendo na universidade. Então, dando aula dessa disciplina, eu acabei ficando, eu terminei meu mestrado. E o seu mestrado teve o foco em quê? Foi sobre jogos de empresas. Também, meu mestrado dentro foi sobre dessa jogos mesmo de empresas, conceito. Dentro dessa disciplina, eu fiz um estudo sobre 25 jogos de empresas que existiam naquele momento, programas de computador, né? E analisei esses vários jogos, comparando e vendo que benefícios eles podiam trazer na educação e no desenvolvimento das pessoas. Aí você envereda ali pela cadeira acadêmica. Daí para frente, Arnaldo, eu comecei a me dividir entre as duas coisas, sempre com mais tempo nas empresas, e eu era professor em tempo parcial na universidade. Mas com o tempo essa relação foi se invertendo e eu fui ficando mais tempo na universidade e menos tempo na empresa, né? Quando eu estava terminando o meu doutorado, aí eu precisava me dedicar mais à universidade, senão eu não conseguiria terminar. Então foi o momento em que eu acabei passando para o tempo integral na USP, e foi quando começou a faculdade aqui em Ribeirão Preto. E aí foram procurar professores da FE São Paulo interessados em virem para Ribeirão. E eu fui um dos poucos que me propus a vir. Isso era que ano? 1992. 1992. Aqui em Ribeirão. O Dante se formou no mesmo ano que eu. Nós estudamos na mesma universidade, a Universidade de São Paulo. Ele se formando em Economia, então, e depois Administração. Eu me formei em Engenharia. E nós fomos contemporâneos de um período de muita efervescência. Mobilização estudantil. Paralelamente, era o fim do regime militar e começava aí um processo todo de mudança no país. Vieram depois as eleições diretas para governador e a sequência até chegarmos à Constituinte. Como é que você, do ponto de vista da academia, foi acompanhando isso? Porque na USP, muitas das teses dos chamados planos econômicos, o Bresser, que é um professor da FE da USP, teve o plano Bresser,
tá certo? Como é que você foi vendo esse caminho aí, a universidade e aquilo que acontecia na sociedade, Dante? A universidade sempre colaborou muito e sempre esteve muito próxima das decisões na economia e na política também, né? Veja que da FE saíram para o governo Delfim Neto, Zélia Cardoso de Mello, Brescia Pereira, etc. Foram vários professores que saíram, foram prestar serviços muito importantes ao governo. Então nós sempre tivemos uma proximidade muito grande com os planos econômicos realmente, né? Nós estudamos, como você bem lembrou, Arnaldo, num período de muita efervescência política, muita repressão, etc., ainda em governos militares, né? E depois isso foi se soltando com o fim da ditadura, e aí nós passamos a ter um movimento muito mais liberal, muito mais democrático no país, mas a FE continuou sendo, a FE São Paulo continuou sendo muito importante para os governos estaduais e federais, principalmente na área da economia, né? Então a gente acabou sempre acompanhando muito tudo isso, né? Aí você vem para Ribeirão Preto, vem com a missão de exatamente instituir aqui, constituir a Faculdade de Economia de Ribeirão Preto. Meio assim, terra virgem para você plantar e iniciar. Exato. Até porque você aceitou um desafio que muitos não toparam, né? Que era mudar da cidade, no caso de São Paulo, para vir para o interior. Como é que foi esse comecinho, Dante? Foi uma decisão difícil, em que eu estava muito seguro do que eu estava fazendo, porque eu achava que, primeiro, alguém precisava se propor a isso. Nós precisávamos de professores que estivessem dispostos a vir para cá. Quando eu disse para os colegas que eu viria para Ribeirão, eles disseram: você está louco? Você tem seu espaço aqui, você é conhecido aqui na faculdade, você é professor já há algum tempo, estava terminando meu doutorado naquela época, né? O que você vai fazer em Ribeirão, se aventurar numa faculdade nova que está começando? Quando eu vim visitar as instalações onde a FE ia se instalar, que era o antigo prédio da biblioteca aqui na FE Ribeirão, dava vontade de chorar, porque era um prédio com o forro caindo, todo abandonado, largado, condições muito inferiores ao que a gente tinha na FE São Paulo. Mas alguém precisa fazer esse trabalho e desbravar um pouco isso. Eu fui um dos poucos que aceitei. E talvez eu tenha me espelhado um pouco no meu pai. Meu pai, que você conheceu, né, Arnaldo, foi professor da Poli, se formou na Poli e veio para São Carlos, para a Escola de Engenharia de São Carlos, na mesma situação que eu, quando a Escola de Engenharia estava começando. A diferença é que meu pai veio com a faculdade já implantada. Ele veio quando a Faculdade de Engenharia de São Carlos estava no 5º ano, ele era professor da Poli e veio para dar as disciplinas do 5º ano de Engenharia Civil, né? E eu vim no 1º ano, mas foi um caso muito semelhante. Meu pai também deixou a vida dele na Poli para vir ser professor da Escola de Engenharia e fez praticamente toda a carreira em São Carlos, como eu vim fazer praticamente toda a minha aqui em Ribeirão, né? Esse ato de ousadia deu certo. E nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, falando com o diretor da Faculdade de Economia da Universidade de São Paulo, campus Ribeirão Preto, Dante Pinheiro. Daqui a pouquinho, no Papo com o Jardim. No Papo com o Jardim, estamos recebendo o professor Dante Pinheiro, economista, dedicado à carreira acadêmica agora, dirige a Faculdade de Economia no campus Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Dante, nós estávamos falando sobre esse desafio, você veio para cá implantando a faculdade. Conta para nós como está hoje a Faculdade de Economia, campus Ribeirão Preto, aqui da USP. Hoje a Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP aqui em Ribeirão Preto tem Economia, Administração e Contabilidade. São três departamentos, são 3 departamentos, cada um dos mencionados, e nós temos 4 cursos. Temos o curso de Economia noturno, o curso de Contabilidade noturno, o curso de Administração diurno e noturno, e um curso de Economia Empresarial e Controladoria, que é um curso que junta Economia e Contabilidade e que é diurno. Então são 2 cursos diurnos e 2 noturnos. Ok. Tá? 3 departamentos. Nós temos hoje em torno de 1.400 alunos de graduação, 200 alunos de mestrado e doutorado mais ou menos, e mais ou menos uns 1.300 alunos de cursos de extensão. Que características tem? Por exemplo, nós temos a grande faculdade de economia no campus de São Paulo, tá certo? Temos aqui. Que diferenças que você identifica, que peculiaridades são próprias aqui da região e do campus de Ribeirão Preto? Bom, a faculdade, a FE em Ribeirão Preto, nasceu a espelho da FE São Paulo. Ela foi criada como uma extensão da FE São Paulo. Os 10 primeiros anos nós estivemos subordinados à FE São Paulo, de 92 a 2002. Em 2002 é que veio a emancipação da FE Ribeirão.
Até aí, ela era bastante parecida com a FEA São Paulo. Depois ela começou a se diferenciar um pouco pelas características regionais, justamente. A região de Ribeirão Preto é uma região muito forte na agropecuária. E é uma região onde nós recebemos muitos alunos mais empreendedores que os alunos de São Paulo. A gente diz sempre que os alunos de São Paulo, os alunos de economia, estudam para ser ministros da Fazenda. Os alunos da administração estudam para ser diretores de multinacionais. E na nossa realidade, não. Nós temos um perfil de alunos mais empreendedores e muitos criando seus próprios negócios, muitos empreendendo ou intraempreendendo dentro das organizações. Então, isso é uma característica importante. Nós temos um mercado de trabalho, evidentemente, muito mais restrito do que São Paulo, mas um mercado muito forte na agropecuária, né? É uma coisa muito interessante, porque isso casa em um tema que é recorrente aqui no nosso programa, por motivos óbvios, pela característica que tem o programa, de ser um programa que é do interior de São Paulo. Nós temos veiculação do programa em Ribeirão Preto, onde nós gravamos, mas esse programa é veiculado em todas as regiões do estado. E esse espírito primeiro da agricultura, o preconceito que ainda existe no mundo urbano ou o desconhecimento que existe, né? Onde muitas vezes se vê o setor agropecuário como setor predator do meio ambiente, e é longe de ser isso. O setor hoje tem um equilíbrio com a questão ambiental, ou de ver como um setor atrasado da economia, sem identificar exatamente o dinamismo que tem o setor, a capacidade de inovação que tem o setor. Outro dia, eu vou lhe contar um caso para fazer uma pergunta, Dante. Eu fui na comemoração do GV Agro. A Fundação Getúlio Vargas tem vários centros. Um deles cuida da questão do agro, é dirigido por uma pessoa querida por todos nós, vinculado aqui à região e ao tema nosso do agronegócio, que é o ex-ministro Roberto Rodrigues. E estava lá o professor Yeshak Nakano, um dos grandes economistas do país. E ele me deu uma lição, ele falou mais longamente. Eu vou, pretensiosamente, a fala dele de meia hora, vou resumir em 1 minuto e meio aqui. Ele diz o seguinte: todo o ciclo econômico que tem um país, ele foi, nas décadas agora anteriores, puxados pela indústria. Porque, na teoria econômica, um ciclo, para ser deflagrado, ele precisa de ter um setor que tenha grande acúmulo de capital, grande capacidade de inovação e um efeito sobre os outros setores da economia, um efeito multiplicador. Estou resumindo assim, certamente sem a erudição dele ou o conhecimento que você tem. E ele diz, se isso foi realidade, na década de final da Segunda Guerra Mundial, quando se teve Petrobras, Cosipa, um surto de industrialização, se isso foi verdade no governo do Juscelino, indústria automobilística, se isso foi verdade no Geisel, indústria de base, petroquímica, hoje essa condição. Acúmulo de capital, capacidade inovadora, efeito multiplicador sobre os outros setores da economia, disse o professor Nakano, estão menos presentes na indústria, estão mais presentes no setor agropecuário. Até porque a indústria se enfraqueceu, se desnacionalizou e os centros de decisão estão fora. Ou seja, o que ele concluía? O setor que pode deflagrar um novo momento é o setor agropecuário. Você acha que isso tem fundamento? Com certeza, eu acho que tem todo o fundamento e eu acho que é a nossa realidade. Realmente a inovação no setor agropecuário, principalmente no Brasil, é muito forte hoje e a gente vê realmente muitos produtos que vêm do campo sendo industrializados, se agregando muito valor e trazendo grandes inovações para a nossa sociedade. Então, eu acho que o motor de desenvolvimento da nossa economia hoje é e deverá ser cada vez mais o agronegócio realmente, né? E nós temos o privilégio de termos terras agricultáveis pelo país inteiro, uma condição tão privilegiada do nosso país que vai fazer com que esse desenvolvimento possa gerar muitos empregos e grandes perspectivas para o desenvolvimento do país. Eu acho que nós temos que apostar realmente no agronegócio e é quem tem salvado a nossa economia nos últimos anos. Nesse período de depressão aqui que nós estamos passando, de recessão, o agronegócio é o que está sustentando ainda um pouco a economia. E as inovações têm sido muito fortes nesse campo, né? No debate hoje que existe no setor econômico, você sente que isso é uma certa unanimidade? Como é que as pessoas que pensam em programas de futuro, programas de investimento,
estão incorporando isso, no teu entender, Dante? Eu acho que estão incorporando bastante bem, mas eu acho que falta para nós, Arnaldo, uma coisa muito importante, que é o foco na educação e o foco na ciência. Eu acho que o Brasil está se afastando muito disso. Eu acho que a nossa educação vem sofrendo muito nos últimos tempos, e o que está sendo feito em termos de redução de investimentos públicos na ciência e tecnologia é um negócio brutal na nossa realidade. Eu acho que o governo precisa se dar conta disso e precisa reverter esses investimentos para a área de ciência e tecnologia. O que a gente vê é os países, em momentos de recessão, de depressão, investirem pesadamente em educação, ciência e tecnologia. O Brasil está fazendo o contrário. No momento de recessão, nós estamos freando, cortando os nossos investimentos em ciência e tecnologia. O orçamento do CNPq caiu violentamente. Sem a ciência, nós não vamos usar todo esse benefício do setor agropecuário para o desenvolvimento do país. Eu acho que isso é um erro grave que nós estamos cometendo, né? Professor Dante Pinheiro participando conosco e deixou já essa provocação positiva. Diz o seguinte: nós estamos errando quando nós enfraquecemos o investimento em ciência e tecnologia. Isso nos tira boa parte do futuro. Vamos falar sobre isso novamente no próximo bloco. Minhas amigas e meus amigos, aqui neste Papo com o Jardim, nós estamos recebendo o professor Dante Pinheiro Martinelli. O Martinelli, nosso diretor da Faculdade de Economia aqui da Universidade de São Paulo. Nós passeamos um pouco sobre a trajetória que fez com que o Dante Martinelli viesse aqui para ser o construtor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade aqui de Ribeirão Preto, campus da USP. E nós depois começamos a conversar. No final do bloco anterior, o Dante, depois que eu perguntei sobre o papel do setor agropecuário, puxou a orelha e disse o seguinte: está faltando investimento em ciência e tecnologia e nós estamos com isso comprometendo o futuro. Deixa eu lhe contar uma coisa e te perguntar. O governador Alckmin, até por muita provocação nossa aí, eu participei disso, o secretário Márcio França de Ciência e Tecnologia também, assinou um decreto que incorpora, do ponto de vista de São Paulo, a nova lei de ciência e tecnologia e a lei de inovação paulista também. Esse decreto publicado é o decreto que torna muito mais ágil a possibilidade que as 3 universidades, USP, Unicamp e Unesp, mais a Univesp, que é a Universidade Virtual de São Paulo, e os 21 institutos de pesquisa de São Paulo, 6 deles vinculados à Secretaria da Agricultura, que eu tenho a responsabilidade de dirigir, o Instituto Agronômico, o IAC, o Instituto Biológico, o Instituto de Zootecnia, o Instituto de Pesca, Tecnologia de Alimentos e Instituto de Economia Agrícola, esses e mais os outros que estão espalhados na área de saúde, meio ambiente, possam ter mais integração entre si. Abre também, Dante, uma outra possibilidade de que as parcerias do setor público e privado sejam feitas de uma forma mais ágil. E abre um terceiro ponto, que eu briguei muito e festejo isso, que o nosso pesquisador passe a ter participação nos royalties oriundos da sua pesquisa, né? Porque precisa ter mais recursos. Nós vivemos uma situação de crise fiscal. Você acha que essas parcerias podem ser uma alternativa para a gente, de alguma forma, retomar vigor e investimento na área de ciência e tecnologia? Com certeza. Eu acho que as parcerias público-privadas são fundamentais para o nosso desenvolvimento. Eu tomo a liberdade de contar uma passagem rápida que eu tive uma vez que fui para a Suécia, isso faz uns 25 anos mais ou menos, começo dos anos 90, e eu sempre tive uma adoração pela Suécia, né? Era a segunda vez que eu ia para o país, e eu comecei a perguntar, curioso, né? Isso aqui é público ou privado? Isso aqui é público ou privado? Cada coisa que eu via, eu perguntava se era público ou privado. E a resposta que eu tive foi sempre a mesma. Tudo aqui é público e privado, são só parcerias público-privadas. Por isso que as coisas funcionam tão bem, porque aí tem o capital privado disso. E tem o investimento público junto. Então, isso foi uma lição que eu trouxe de lá da Suécia, de 25 anos atrás, de buscar essas parcerias público-privadas que funcionam tão bem. O setor público precisa do privado e o privado precisa do público. Por que não trabalhar juntos? Então, eu acho que isso é fundamental para o nosso país. E eu acho que nós estamos acordando para isso. Um pouco tardiamente, mas estamos acordando. Dentro da Universidade de São Paulo, a nosso grande orgulho, a grande Universidade Paulista, a grande Universidade Brasileira, a USP. Você acha que esse pensamento também
está começando a se estabelecer, porque muitas vezes a chamada autonomia universitária, que foi um bom instrumento, era para manter a salvo de ameaças que se tinha de um governo autoritário, ou de ameaças que se tinha uma manipulação política, e aí foi boa a autonomia. Mas teve um momento que a autonomia também virou uma coisa solta e autônoma da sociedade. Aí não pode, né? Você tem que ter... Você acha que esse espírito de parceria com a sociedade também na USP começa a contaminar e orientar os institutos e os departamentos? Isso está melhorando muito, Arnaldo. Nós tivemos muita dificuldade com isso, porque havia uma resistência muito grande que não podia entrar capital privado dentro de uma universidade pública. Os recursos são públicos, então tem que ser uma universidade pública sem recursos privados. Mas hoje existe uma tendência cada vez mais forte dentro da USP de fazer parcerias com a universidade. Eu lhe dou um exemplo. Quando eu assumi a diretoria da faculdade, eu criei, logo no início da minha gestão, 3 anos atrás, o Conselho Consultivo Externo da FEA. O que eu fiz? Eu fui buscar empresários, dirigentes de empresas e pessoas do setor público governamental. Dá um exemplo, também. por exemplo, que empresas e empresários de Ribeirão Preto participam aí desse Conselho Tem de Consultivo? Ribeirão Preto e tem empresas de fora também. Eu não busquei só as de Ribeirão Preto. Okay. Então, por exemplo, no nosso conselho está a Ourofino, daqui de Ribeirão Preto, está a Embraer, está a Ambev, então várias grandes multinacionais e outras empresas menores também, que vão lá para quê? Qual é o objetivo desse conselho? É discutir junto à FEA quais são as necessidades do mercado, da sociedade, da região, o que as empresas precisam e aproximar cada vez mais a universidade das empresas e da sociedade. Nós somos uma universidade pública que vivemos com recursos do governo do Estado, pelo repasse do ICMS, e que temos que prestar conta à sociedade, sim, do que fazemos. E que se tivermos mais recursos oriundos da iniciativa privada, vamos ampliar a universidade e trazer mais benefícios para a sociedade. Eu acho que esse é o caminho que nós estamos buscando. E as contribuições que têm vindo desse Conselho Consultivo Externo são fundamentais, em todos os sentidos, de ideias, de bolsas de estudo e de aproximações cada vez mais fortes, sugestões para o nosso currículo, para os nossos alunos, abertura de estágios. Então, a aproximação tem sido cada vez maior, isso tem sido muito rico. Em outras unidades da USP isso tem sido feito também. Então, nós temos em várias unidades os programas chamados parceiros da FEA, como nós temos, ou de outras unidades. Você esteve recentemente em Pirassununga, lá tem os parceiros da FISEA também, que colocam recursos dentro da FISEA. Então, nós estamos rompendo essa barreira de que não pode entrar capital privado dentro de uma universidade pública. Eu acho que isso é importante. Poxa, bastaria isso para dizer que adorei. Ou seja, uma boa notícia de uma postura que eu não tenho dúvida traz ótimos resultados. Resultado para a instituição, porque ela se renova, ela é cobrada e ela fica mais atenta aos desafios que a sociedade está estabelecendo. Segundo, ótimo para os alunos, né? Claro, porque os forma dentro de um outro olhar também. E eu queria cumprimentar as empresas que estão participando e fazer um alerta às demais, né? Porque tem muitas empresas que têm muitas vezes uma visão imediatista, tá certo? De só potencializar a sua situação sem ter essa visão de investir nessa área de ciência e tecnologia. Porque o Brasil realmente, nesse setor, poderá ter aí condições de fazer diferença. O Brasil, minha gente, é a minha convicção, e eu vou fazer essa pergunta final ao professor Dante Martinelli aqui, que está conosco. O Brasil não tem que ser campeão em tudo, nós não seremos. Nós temos que escolher aqueles setores que nós temos vantagens comparativas e competitivas em relação aos demais países. E não há dúvida de que no setor da bioeconomia, eu acho que seria um desses segmentos, no setor da agropecuária de uma forma geral, é que o Brasil tem vantagem em relação ao resto do mundo, né, Dante? Com certeza, com certeza. É aí que nós temos que aproveitar esse diferencial que nós temos, usar o que nós temos na agricultura, no mercado agropecuário, e usar os investimentos em ciência e tecnologia que valorizam tudo que vem do campo e que poderá ser o celeiro do mundo, não só em alimentos, mas em produtos industrializados de um modo geral, né? Acho que esse é o caminho. Muito obrigado, Dante. Eu que agradeço, Arnaldo. E contente de ver que esse caminho está tendo um grande respaldo a partir da faculdade, da FEA de Ribeirão Preto, tão bem dirigida por você. Muito obrigado, viu, Dante? Prazer em estar com você. Uma alegria muito grande. Muito obrigado a vocês que participaram de mais um Papo com o Jardim.